Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz esteja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu convido vocês a fechar os seus olhos mais uma vez, uma breve oração ao Senhor, pedindo que o Senhor continue dando direção a essa noite, a palavra, a ministração, os nossos corações estejam disponíveis a aprender do Senhor nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos, Pai, as nossas vidas diante do Senhor, agradecemos pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu infinito amor a cada dia. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite, Deus. Abençoa, Senhor, a vida daqueles também que não puderam estar aqui por algum motivo, Pai. Esteja com eles, Pai. Nós oramos também, conforta, Senhor, os corações dos nossos pastores e familiares, Pai, por conta dessa situação, Deus. Sabemos que é uma perda humana, mas pela glória do Senhor, sabemos que hoje ela está contigo, Deus. Sabemos que o Senhor recolheu, Senhor, uma serva Tua, Pai. Obrigado mais uma vez. Continua ministrando e falando ao coração de cada um nessa noite. Que o Teu servo seja usado em Tuas mãos. Que a minha fala agora não seja mais a minha, Senhor, mas seja o Teu Espírito conduzindo cada palavra. Assim eu oro também para que todos os corações estejam disponíveis, Pai, a aprender de Ti nessa noite, Pai. Quebra, Senhor, todo o coração endurecido. Quebra, Senhor, todo o jugo, Deus. Que todo espírito contrário se cale, Deus, e que Tua voz, mais uma vez, seja força nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É um texto ao qual falou muito forte ao meu coração. Enquanto eu meditava em uma palavra, o Espírito Santo me pegou desprevenido enquanto eu trabalhava e falou muito ao meu coração em relação até mesmo a um coração ensinável. E o título dessa noite, se eu pudesse dar um título, seria Um Coração Disposto. Nós vamos percorrer as Escrituras, ouvindo um pouco ou falando um pouco a respeito de diferentes tipos, ou melhor, dois tipos que nós podemos cultivar o nosso coração. Um deles é um coração disponível, disposto, acessível e ensinável. E o outro é um coração contrário que acaba muitas das vezes nos limitando a não crescer, quer seja espiritualmente ou, acredito, à medida que Deus quer que nós venhamos crescer, Ele acaba impedindo de nós ouvir e desfrutar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que seria um coração endurecido. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Esse texto é um texto, acredito que bem conhecido. Ele muitas das vezes é citado quando se fala em ter um coração guardado, principalmente na palavra do Senhor. E de fato, eu tinha até outro texto para iniciar esta mensagem, esta palavra, mas enquanto eu estava ali atrás, pulsou meu coração esse texto, então eu resolvi dar início ou trazer como base esse texto para a mensagem dessa noite. E a pergunta que eu faço, iniciando isso, é: que tipo de coração eu tenho? Já antecipei que vou falar de dois aspectos de coração, um coração endurecido e outro coração disposto. E eu convido você a entrar nessa reflexão nessa noite, buscando entender um pouco mais, né? Não só o coração físico, aquele que pulsa e bombeia o nosso sangue, mas aquele coração que, de alguma maneira, acessa as coisas espirituais e aquilo que o Senhor fala às nossas vidas. Existem diferentes formas de lidar com as repreensões, com os conselhos, quando Deus fala. E nessa noite nós vamos meditar um pouco à medida que nós desfrutamos desse momento. Amém? Entre um coração endurecido e um coração acessível, que tipo de coração eu tenho cultivado? Que tipo de coração tem norteado a minha vida? Lembra que o Senhor Jesus Cristo ele fala que do nosso coração sai o nosso tesouro, ou aquilo que pulsa em nossas mentes, ou o que está em nós, é que costuma fazer com que a gente tenha reações ou ações. E nessa noite
eu convido você a ter esse questionamento. Que tipo de coração eu estou nutrindo? Todos nós queremos crescer, né? Todos nós queremos desenvolver na vida. Mas ressalto que existe um aspecto que acaba nos limitando a não desfrutar ou não crescer, não ouvir Deus. A palavra de Deus fala muitas das vezes a respeito de que o Espírito costuma falar, mas, se não me engano, está lá em Hebreus, quando fala que quando o Espírito Santo fala, não endereçais o vosso coração. Muitas das vezes o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido ou no nosso coração a respeito de alguma coisa, mas que tipo de ação ou reação eu estou tendo com esse falar do Espírito ao meu coração? Muitas vezes nós até pensamos que pode ser as pessoas à nossa volta que fazem com que nós nos tornamos A ou B, ou as atitudes que nós temos, costumamos sempre justificar e culpar as pessoas ao nosso lado, ao invés de aceitar ou lidar com o tipo de coração que nós temos. Um coração duro tem as seguintes características. A primeira dela, ele ouve, mas ele não recebe. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Eu fiz essa breve anotação, mas eu lembro que o texto fala a respeito de que, a continuidade do texto diz que naquele tempo, no Egito, o povo de Deus agiu de forma de ter um coração endurecido para as coisas que o Senhor estava falando. E isso levou em lugares onde eles sofreram várias vezes, porque o Senhor chamava eles para perto. Mas mesmo tendo o Senhor como direção na vida deles, eles acabavam endurecendo os seus corações e se rebelando contra Deus. E, se bem me lembro, esse texto do autor de Hebreus, ele fala, certo, de uma advertência onde nós devemos cuidar do nosso coração, de tal maneira que nós não venhamos deixar de ouvir Ele ou obedecer Ele quando Ele está falando. A palavra costuma chegar e ela não encontra espaço em um coração endurecido. Poderia citar vários aspectos, mas um dos principais e bíblicos é a situação do faraó, onde a Bíblia descreve que o faraó tinha um coração endurecido, certo? Moisés foi para buscar o povo de Deus, libertar o povo de Deus, e várias vezes se chegou ao faraó, e o faraó, com o coração endurecido, não permitia que Moisés saísse dali. Mesmo com várias advertências que Moisés chegava, até que começou a acontecer as pragas que o Senhor mandou. Mas mesmo assim, praga após praga, o faraó continuava com o seu coração endurecido e retornava a um estado onde sofria as consequências de não ouvir a Deus quando Deus estava falando. Essas características de um coração endurecido faz com que, ou olhando para o faraó, é como se ele queria o controle. E aqui a pergunta para nós: quem aqui gosta de entregar o controle da própria vida? É uma das lutas ou relutas que mais nós temos, é de entregar o controle da situação. Se nós olharmos, muitas das vezes Deus pede de nós algo, mas para a gente render-se a Ele é muito difícil, porque nós precisamos deixar o controle nas mãos de Deus. Então, essa é uma das características de um coração endurecido, é querer se apoderar do controle e não se render. E isso faz com que, de alguma maneira, nós venhamos a sofrer as consequências de permanecer com o coração endurecido, por querer estar no controle de todas as coisas. O faraó, ele não aceitou a correção dada quando Moisés chegou várias vezes. Assim somos nós, muitas das vezes, quando nós não aceitamos a correção, quer seja ele vindo
diretamente de Deus, quando nós estamos orando e o Espírito Santo fala no nosso coração e às vezes a gente reluta, entende? Ele está nos repreendendo ou nos corrigindo e a gente tem aquela certa reluta em render a essa correção e acabamos sofrendo das consequências. Muitas das vezes o Senhor manda pessoas na nossa vida para nos corrigir, para falar aquilo que os nossos olhos não estão vendo ou nós não estamos percebendo de imediato. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, costuma mandar pessoas para nos corrigir quando nós estamos falhando. Mas o que nós fazemos quando cultivamos um coração endurecido é não aceitar essa correção, é não aceitar que o Senhor está querendo nos alinhar. E aí vem diferentes tipos de reações, né? Não só a questão mas às vezes a gente acaba ficando bravo com as pessoas que vêm nos corrigir, entende? E culpamos elas, justificamos. O que você tem a ver com a minha vida? E N tipos de reações nós podemos ter. Mas aí é um sinal de que nosso coração está endurecido. Precisamos sair desse estado. E um pouquinho mais à frente nós vamos falar de um coração completamente diferente, que aceita e se rende ao Senhor. Amém? O faraó, continuando, ele costumava mudar, mas somente depois de um estado de pressão. Ou seja, Moisés chegava, trazia para ele ali o chamado para libertar o povo, e então ele insistia com o seu coração endurecido, até que o Senhor mandava uma praga, né, trazia aquela pressão sobre a vida dele. Por quê? Porque cada praga que foi dada, né, naquela situação, né, eu acredito que levou o faraó a ter que escolher alguma coisa, porque era ele que liderava o povo no Egito, era ele que tomava as decisões gerais de todo o Egito. Então, imagine só, sobre um estado de tomar a decisão por uma nação, entende? E com o seu coração endurecido, precisava de uma pressão da parte do Senhor para que ele rendesse. E o problema é que toda vez que ele rendia, depois ele voltava atrás e acabava querendo tomar aquele controle. E isso fazia com que todo o povo sofresse diversas consequências. O que isso fala aos nossos corações é que eu não devo esperar as situações de pressão na minha vida para buscar a Deus, para render o meu coração a Deus e entender que eu não posso me manter num estado de um coração endurecido. Eu preciso estar constantemente com o Senhor, buscando da parte dEle, ou quando, pela misericórdia dEle, Ele ordena alguém ou manda alguém na minha vida para falar comigo, eu preciso ser mais rápido em entender que Ele está querendo não só me corrigir, mas Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para nós. Então que nós não venhamos esperar as situações apertar para buscar do Senhor. Amém? Um segundo aspecto característica de um coração endurecido, que eu já venho falando também, é não aceitar a devida correção. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: o que odeia a repreensão é insensato. Repito, o que odeia a repreensão é insensato. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Cara, eu amo o livro de Provérbios porque, né, ele traz muito ensino, cara. E confesso para vocês que eu dei um salto muito grande, um crescimento não só de sabedoria na palavra do Senhor, mas Provérbios me trouxe no meu coração muitas das coisas do que me fez entender o restante das Escrituras. Não é à toa que o próprio autor, né, descreve no primeiro capítulo dizendo que os provérbios de Salomão são próprios para dar entendimento e discernimento às coisas ou ensinamento da palavra. Se você ler o primeiro capítulo ali, ele vai falar exatamente isso. Provérbios de Salomão que servem para dar entendimento, discernimento e sabedoria. Então, se você
de alguma maneira, tem uma limitação em entendimento e sabedoria, leia o livro de Provérbios. Cara, isso é uma bênção na sua vida. Continuando. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que odeia a repreensão é insensato. O coração duro, ele se ofende com facilidade. Repito, o coração duro se ofende com facilidade. E honestamente, quem aqui não tem facilidade de se ofender com coisas, às vezes, que não tem nexo nenhum? Eu sou campeão em fazer isso. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tem me ensinado por meio da sua palavra, todos os dias, a compreender que a ofensa é algo que gera em mim uma limitação em crescer. E não só crescer espiritualmente, em crescer em justiça, fidelidade, misericórdia. Então, o coração que não aceita a correção, ele tem uma outra característica, ou sinal é de que ele se ofende com facilidade. Não trago apontamentos aqui nessa noite, mas é isso que o Espírito Santo foi falando no meu coração e eu estou compartilhando com você nessa noite. Então, até o fato de eu ter que me explicar aqui, a referente a uma palavra que provém do próprio Senhor, e se você se ofende com facilidade com isso, é um sinal de que você está com problema e você precisa entender que a luzinha vermelha está acendendo. E essa luzinha vermelha é para você, de alguma maneira, mudar a sua percepção e render o seu coração e torná-lo em um coração ensinável. Por quê? Porque você só tem a ganhar com isso. O quê? Você se torna uma pessoa mais próxima daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. A palavra ela vem para nos moldar, para nos transformar, para nos refazer, porque nós caímos do estado de perfeição, uma vez que o pecado entrou na nossa vida. Mas pela misericórdia do Senhor, pela sua maravilhosa graça, Ele rendeu todas as coisas naquela cruz, naquele madeiro, por mim e por você. E nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia, para ouvir a sua palavra, que transforma vidas. Eu creio que, sim, o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar, a palavra do Senhor está sendo ministrada. E, embora muitas das vezes parece que são apontamentos, entenda, o Senhor quer tratar o seu coração, o meu coração nessa noite. Um exemplo que nós temos de um coração que se ofende com facilidade foi o rei Saul. Quando ele foi corrigido, ele tentou se justificar ao invés de obedecer. Frases comuns de um coração duro é, eu sou assim mesmo. Frases comuns de uma pessoa com o coração endurecido é, ninguém manda em mim. Frases comuns de um coração endurecido é, sempre fiz desse jeito. E se você tem o hábito de falar estas coisas, saiba que nessa noite você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Porque até então, tudo que você fez até aqui como construção, quer seja do relacionamento com a sociedade, ou seja uma construção, os seus pais ensinaram, ou até mesmo não foi um ensino, mas foi uma percepção de ter crescido em um ambiente, eu vou falar desfigurado, me perdoe a forma como eu vou descrever, mas eu vou até tentar colocar assim. Muitas das vezes nós crescemos em um ambiente onde a nossa família é desestruturada. Não porque desejamos que fosse assim ou que eles gostariam que fossem assim. Mas às vezes tivemos pais e avós que tiveram problemas. E nós crescemos em um ambiente que nos ensinou a ser diferente. E mais uma vez eu quero repetir aqui. Pela misericórdia do Senhor naquela cruz, Ele rendeu todas essas coisas. E eu e você temos a oportunidade nessa noite, ou a partir do momento que nós permitimos o Espírito Santo moldar o nosso coração, o sangue precioso de Jesus, que é aquilo que nos lava de todo o pecado, mudar as nossas vidas. Isso que eu estou falando para você, é você tornar o seu coração endurecido em um coração disponível, disposto, acessível, um coração ensinável. E se eu pudesse resumir essa mensagem dessa noite, era exatamente isso. Um coração ensinável
vai muito mais longe do que você imagina nos propósitos de Deus. Porque Deus, Ele quer ensinar eu e você o verdadeiro caminho, o verdadeiro lugar onde nós devemos colocar os nossos pés todos os dias. E se você está aqui, nessa noite, ouvindo esta mensagem, você tem a oportunidade de aprender do Senhor que, sim, existe um lugar mais alto que você pode ir, em aspecto espiritual, em aspecto de caráter, fidelidade, dons do Espírito, coisas que o Senhor projetou para as nossas vidas antes do pecado entrar no mundo. E sim, é como se fosse uma reconfiguração das nossas vidas para fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é aceitável aos olhos de Deus. Como diz a palavra, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, certamente colherá. Aí é uma verdadeira advertência para eu mudar as sementes que eu tenho plantado todos os dias. É para eu mudar aquilo que eu faço no meu dia a dia. Porque, certamente, se eu planto o mal, planto maldade, planto injustiça, planto coisas erradas, com toda certeza as consequências, eu vou ter que passar por cada uma delas. Entendemos o que é um coração endurecido e algumas características, poucas, mas o suficiente para nos levar a um lugar de reflexão e entender que se eu estou agindo ainda assim, eu preciso mudar o meu coração. Tá, sim, mas como que muda o coração? Como que eu faço? Não faço. Aí é um susto que eu levo, né? Não faço, não posso fazer nada sem Deus. Pela misericórdia, pelo grande e infinito amor dele, ele já fez isso por nós, enviando-nos o seu Filho amado, derramando todo o sangue precioso naquela cruz, para salvar-nos do pecado, para salvar-nos de um coração endurecido. E então enviar o seu Espírito, dócil, amoroso, cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de justiça. Eis o Espírito Santo de Deus dado e derramado sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida. Um coração ensinável é um coração que não é perfeito. Se fosse perfeito, ele não teria mais o que aprender. Um coração ensinável é um coração que continua sempre disposto a aprender todos os dias. É um coração que continua acessível a ouvir algo novo todos os dias. E esse coração, ele consegue acessar do Senhor coisas novas todos os dias. O Senhor, ele já venceu na cruz todas as coisas e já consumou todas as coisas. Mas para que eu tenha acesso a isso, todos os dias eu tenho que chegar até Ele, dispor o meu coração e dizer: eis aqui, Senhor, muda o que precisa ser mudado. Coloca aqui aquilo que ainda não tem. Faz aqui no meu coração aquilo que sozinho eu não fui capaz de fazer. Aquilo que sozinho eu não dei conta de realizar. Por isso o Senhor veio e me resgatou da morte, do inferno e do tormento. Salmos 139, versículo 23 e 24 fala a respeito de o salmista clamar ao Senhor por sondar o nosso coração. Diz o salmista: sonda-me, ó Deus. E é exatamente isso que eu acabei de expressar para você. Coloca o coração diante do Senhor. Senhor, olha para esse coração, vê se há algo ruim ainda. Muda esse coração. Porque sozinho eu não sou capaz. Isso é render o coração todos os dias ao Pai.
Quem tem o coração acessível permite que Deus examine áreas escondidas. Uma pergunta que eu te faço: você tem coragem de perguntar ao Senhor isso todos os dias? Senhor, olha para o meu coração. Ou você, com o coração endurecido, ou até mesmo de alguma maneira continua permanecendo no controle, esconde o coração: Senhor, esse aqui vem até aqui, daqui para frente não passa, porque daqui eu não quero mudar. Características de um coração ensinável é o oposto do coração endurecido. Então, se o coração endurecido ele não aceitava a correção, o coração ensinável ele aceita a correção sem fugir. E o contrário de um coração que foge do Senhor foi o coração de Davi, que a Bíblia até descreve como um homem segundo o coração de Deus, e não trazendo contexto ou pretexto nesse texto. Eu vou falar apenas de um aspecto bem específico de Davi. Foi quando ele foi confrontado por um profeta, aonde ele cometeu um ato de pecado. O profeta veio até ele, descreveu como se fosse uma história, e ele, com todo o gás, dizendo que deveria a justiça ser aplicada. Então o profeta olha para ele: esse cara é você. Esse cara que errou é você. E o que ele faz então? Ele se rende com o coração completamente quebrantado e diz: pequei contra o Senhor. Eu gosto de um dos textos de Salmos que fala a respeito desse momento de crise que Davi passou, que ele clama ao Senhor: Senhor, não tire de mim o seu espírito. E eu compartilho com você nessa noite: se você está num estado onde o Senhor está tão distante de você, você deveria levar em consideração essa palavra e chegar, prostrar os seus joelhos e falar: Senhor, não tire de mim o seu espírito. Você não faz ideia o que é uma pessoa que perde o espírito do Senhor. Embora fisicamente, aqui naturalmente não se vê uma percepção clara, depois dessa vida, uma pessoa que perde o Espírito do Senhor, haverá muita dor e lamento, tormento. Então, se há uma coisa que você pode fazer nessa noite, dado ouvir essa mensagem, se o Senhor anda muito distante de você, é clamar com todo o seu coração: Senhor, não tire de mim o seu Espírito. Eu sou completamente dependente de Ti. Eu sou completamente necessitado de Ti, Senhor. Não se afaste de mim. Uma descrição breve do que é o afastamento do Espírito de Deus do homem é o próprio pecado. Quando entrou no mundo, fez separação do homem e do Espírito de Deus. Por isso, a morte entrou no mundo. E ter o Espírito de Deus separado de nós é uma morte eterna. Repito, ter o Espírito de Deus separado de nós é a morte eterna, é tormento. É um lugar que ninguém gostaria de estar. Mas alerto nessa noite que é algo que pode acontecer na vida de uma pessoa sem ela perceber. Eu louvo a Deus todos os dias que o Espírito Santo me leva a esse lugar de consciência de que eu sou completamente dependente dele. Pois existe um lugar muito estreito aonde, quando o homem cai, não há como retornar. Hebreus tem um texto que fala a respeito de que uma pessoa, quando cai da graça do Senhor, uma vez experimentado a sua misericórdia, nunca mais pode ser recolocada, uma vez que renuncia o sangue precioso de Jesus. E isso são palavras duras, embora faladas de forma simples, é algo que rasga o coração de qualquer um. Por quê?
perder o Espírito de Deus é o mesmo que condenação eterna. E sim, eu trago com advertência nessa noite, porque pulsa no meu coração falar a respeito disso. Nós, às vezes, passamos muita segurança quando falamos da graça do Senhor, porque se nós olharmos para o Evangelho e lermos o Evangelho, é muito fácil entender que a graça é algo que nos é dada e nos assegura a salvação. Porém, muito pouco é falado a respeito de perder esta graça. E sim, eu já passei por teologia onde me levava a um lugar de ficar assegurado nessa graça, e isso fez com que eu tivesse uma vida tanto faz, porque eu me assegurava estar seguro, salvo pelo Senhor, então não importa o que eu faço, nada pode tirar a graça de mim. Mas então eu me deparei com um texto que rasgou o meu coração e mostrou que há um perigo muito grande em chegar muito perto do pecado. E esse texto fala a respeito de um homem que a Bíblia descreve como Demas ou Dimas, Adriana? Demas. Existem dois nomes um pouco similares. Dimas foi o primeiro que morreu ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz, reconhecendo ali o seu sangue precioso, a sua inocência, então ele foi salvo. Mas Demas, embora a pronúncia é um pouco diferente, Demas é um homem que é descrito na Bíblia, que Paulo descreve como sendo um cooperador do Evangelho. Diz o seguinte: Demas, amando o presente século, nos deixou. E embora soe assim tão simples, nada mais é de dizer um homem que apostatou da fé pelos amores e prazeres do mundo. Amando o presente século, amando os amores desse século, desse mundo, nos deixou. Foi um homem que foi um grande cooperador do Evangelho. Ajudou em obras missionárias, mas chegou um momento que ele, amando mais os desejos de estar nesse mundo, deixou a fé. E esse texto me levou a um lugar sempre de reflexão, de que eu tenho que tomar cuidado, colocar uma luzinha vermelha que quando ela acende, eu tenho que me deparar com essa situação, observar o meu coração e olhar que há um risco muito eminente e me voltar ao Senhor. Segunda característica de um coração ensinável é o que eu mais amo. Ele tem fome de aprender. E eu não me canso de aprender as coisas do Senhor. Eu não me canso de aprender com os meus irmãos. Depois que eu aprendi isso, eu coloquei o meu coração em um lugar, um estado de alerta, que eu aprendo observando os pequenos e os grandes, olhando e aprendendo até mesmo com aqueles que perceptivelmente às vezes a gente julga não poder me ensinar nada, mas é aí que a gente tira tesouros preciosos do Senhor. Eu aprendo com os meus filhos, eu aprendo quando eu estou ensinando, eu aprendo em todo lugar, eu aprendo no trânsito, eu aprendo no meu trabalho. Cara, eu estava trabalhando essa semana e foi ali que o Espírito Santo ministrou o meu coração falando a respeito disso, de um coração ensinável. Então, ter um coração ensinável é ter fome de aprender em todos os lugares, em todos os momentos, de diferentes formas. Entenda que isso é você cultivar, ou nós cultivarmos um coração que está em constante mudança, em constante aprendizado. E todos aqui são bons leitores da palavra de Deus. Já leram a respeito de Paulo, apóstolo de Cristo, um grande homem de Deus, foi usado para escrever boa parte do Novo Testamento. E ele é descrito como um grande homem de fé. E também, se nós olharmos para o quanto ele contribuiu para o Novo Testamento, em algum momento, ele descreve em uma das suas cartas dizendo assim: irmãos, não pense que eu tenho alcançado a perfeição de forma alguma, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam,
olhando rumo ao alvo, que é Cristo, o Senhor das nossas vidas. Cara, se até mesmo Paulo consegue descrever que não importa o quanto ele já aprendeu, ele tem muito mais, que é o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós colocamos o nosso coração em um lugar disponível a sempre olhar para Jesus, nós temos como aprender todos os dias, mais e mais e mais. Um coração ensinável, ele não pensa que sabe tudo. Nós vemos uma das melhores descrições de um coração ensinável, foi um grande homem na Bíblia, Salomão, que tendo a oportunidade de pedir qualquer coisa ele poderia pedir para Deus. Ele só pediu uma: Senhor, dá-me sabedoria para cuidar do teu povo. Eu nunca me dei conta, até agora, algumas vezes eu já me lembrei disso, mas era uma das minhas principais orações, quando eu colocava os meus joelhos no chão e clamava ao Senhor: Senhor, me ensina. E saía de forma espontânea: Senhor, me ensina porque eu quero ensinar o teu povo. E fui colocado em um lugar de que o Senhor honrou essa oração, porque eu estou constantemente em ambientes de ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus. Quer seja aqui no púlpito, quer seja ministrando nas células, quer seja discipulando pessoas. O Senhor me levou a esse lugar onde eu orava de forma ainda inocente, eu vou dizer assim, porque eu não tinha a percepção do que era isso. Mas eu orava ao Senhor: Senhor, me ensina da tua palavra, porque um dia eu quero ensinar o teu povo. Eu quero ensinar, principalmente quando eu comecei a ver alguns aspectos de ignorância da parte daquilo que me faltou em ensino da palavra. Então eu clamava pelo Senhor: Senhor, me ensina, porque não tem ninguém que me ensine, então eu estou pedindo para ti me ensinar. Depois foi colocado pessoas na minha vida e, enfim, eu fui crescendo em entendimento da palavra, conhecimento da palavra, e tudo isso pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Então, descrevendo Salomão, foi um homem que podia pedir qualquer coisa. E eu pergunto para você nessa noite: se você tivesse a oportunidade de pedir uma única coisa que fosse atendida, o que você pediria? Qual era o desejo do seu coração de pedir a Deus? Quem entende, ou quem tem o coração ensinável, entende que a sabedoria vale mais que qualquer riqueza. E a sabedoria vale mais que o orgulho. Coloca isso na sua mente e no seu coração. Orgulho não te leva a lugar nenhum. Já falei aqui a respeito da ofensa, ou se ofender com facilidade com as coisas, não vai te levar a lugar nenhum. Coloca seu coração num lugar onde: Senhor, se eu me ofendo com facilidade, me ensina a não ter um coração duro, que quando uma pessoa fala A, B, C, eu entendo D, E, F e saio por aí com o meu coração nutrindo uma ofensa em coisas que... Uma coisa que eu aprendi a respeito de não se ofender com as pessoas é quando eu entendo alguma coisa mal, eu pergunto. Cara, essa é uma receita que faz muita diferença nas nossas vidas. Se você ouviu algo de alguém e não entendeu direito, ou começou a pulsar no seu coração uma ofensa, ou chega para ela e fala assim: viu, aquilo que você falou significa isso ou eu entendi mal? Facilmente você vai entender se a pessoa vai tentar contornar a situação ou se realmente, ou honestamente, você entendeu errado. E se você entendeu errado, você tem a oportunidade de falar assim: viu, me perdoe porque eu me ofendi com você e não era nada. Ou se a pessoa te ofendeu de fato, você tem a oportunidade de falar assim: irmão, eu me ofendi com isso, cara, mas nós não precisamos disso. E então, o nosso coração completamente rendido
em não se ofender com essa situação, nos leva a outro nível de relacionamento. E eu asseguro que isso é real, porque eu já vivi muitas vezes isso. Terceiro aspecto de um coração ensinável é que ele se deixa moldar. Um exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Pedro, que errou, falou antes da hora e até mesmo negou Jesus. Mas ele teve um coração que se deixou moldar. Tanto é que se tornou depois um dos principais líderes da igreja. Porque o Senhor pegou o coração dele, trouxe para perto, fez aquilo que precisava ser feito e colocou ele num lugar aonde ele nos ensina todos os dias e ecoa por longo da história. Se você ler 1 Pedro, 2 Pedro e as demais escritos a respeito de Pedro, você vai ver o quanto esse homem aprendeu, porque deixou o seu coração ser moldado pelo Senhor. Diferente de outro, ele deixou Jesus transformar o seu coração. E se você está aqui nessa noite, ouvindo esta mensagem, e ainda há algum resquício de um coração endurecido, eu convido você a colocar o seu coração nesse lugar de análise. Pedir para o Senhor sondar o seu coração e aprender a diferenciar entre um coração duro e um coração ensinável. Um coração duro, ele resiste. Um coração ensinável, ele recebe. Um coração duro, ele justifica. Um coração ensinável, ele reconhece. Um coração duro, ele se ofende. Um coração ensinável, ele aprende. Um coração duro quer controlar. Um coração ensinável se rende. Um coração duro permanece igual. Um coração ensinável é transformado de glória em glória. E transformado de glória em glória, me sobe ao coração aquele texto que fala, Romanos capítulo 1, se não me engano, versículo 16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. E se eu e você estamos aqui nessa noite, não só buscando mais um encontro, mais uma reunião com a igreja, sem mesmo ter a percepção do que está fazendo aqui nessa noite, eu convido você a abrir o seu coração e rendê-lo a Cristo. Dizer assim, Senhor, a tua palavra é que transforma. E aqui está o meu coração, disposto, disponível a ser mudado, a ser transformado. E já me encaminho para o final, lendo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Projeta para nós lá, Eduardo. Ezequiel, capítulo 36, 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, é um texto que fala a respeito de algo que foi profetizado sobre as nossas vidas. Algo que foi nos dado ainda antes de nós nascermos. Fala a respeito de um coração que muitas das vezes pode estar num aspecto de endurecido, mas ele, quando é dado por Deus, se torna eu vou dizer de forma genérica, um instrumento que alcança o propósito, o objetivo do Senhor, de nos levar a um lugar
que nós sozinhos não fomos e não somos capazes de ir. Diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O que isso significa é que se os nossos corações estão endurecidos, é hora de entregar ao Senhor, rendido, quebrantado, completamente entregue ao Senhor. Convido os músicos a vir à frente, enquanto uma canção toca. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite, se colocar num espírito de entrega ao Senhor, se fazer essas perguntas honestas, render o seu coração ao Senhor. Se perguntar se quando alguém te corrige, eu me fecho ou estou disposto a aprender. Quando Deus fala comigo, eu obedeço de imediato ou eu adio ou deixo para depois. Se eu estou de fato crescendo ou apenas frequentando a igreja. Porque estar no lugar com o coração endurecido não é o mesmo que ser crente. Não é o mesmo que ser cristão e entregue ao Senhor. Enquanto uma canção toca, reflita nessa noite. E se há algo, faça como o salmista. Ore: Senhor, sonda o meu coração. E se há algo em mim que impede, ou ainda permanece com dureza, tira de mim, porque eu não quero permanecer assim. O problema nunca foi a falta de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes o problema é a falta de um coração disposto a aprender dele. Nessa noite, eu convoco você a orar desta forma: Senhor, tira de mim todo o orgulho, toda a resistência. Dá-me esse coração de carne, dá-me esse coração ensinável, dá-me esse coração disposto a aprender. Dá-me esse coração que se rende à sua voz. Com as suas palavras, enquanto a música toca, ou mesmo em silêncio, renda o seu coração e coloque diante do Senhor, dizendo: eis aqui, é todo seu. Nada posso fazer sem você. Que em nome de Jesus, esta palavra ecoe no seu coração, faça morada e diferença na sua vida. Se há algum impedimento, que ela continue ecoando de uma maneira que você observe e renda o coração ao Senhor, de uma maneira que Ele continue mudando, moldando, corrigindo, fazendo o que precisa ser feito, até atingir o propósito, o objetivo de ser quem Ele verdadeiramente quer que você seja. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus seja soprado na vida de cada um nessa noite. E se você está aqui nessa noite e não conhece a Cristo ainda, ou anda afastado de Cristo, e você deseja reconciliar o seu coração com o Senhor, você pode, como um ato de fé público, vir aqui à frente. Nós vamos orar por você nessa noite. E eu tenho certeza que novamente o seu coração será um coração acessível, aonde o Senhor fala e você ouve. Que em nome de Jesus essa palavra entre no seu coração
e faça uma grande transformação como tem feito na minha, em nome de Jesus.